Estamos começando o segundo episódio do Assuntando, podcast da Clínica Matos Marques. Aqui ao meu lado está a Vanessa Era, minha prima. Olá, Vanessa, tudo bom? Oi, Cleito, tudo bom? Tudo bom. Qual o tema do episódio de hoje? Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, legal. Nossa convidada de hoje, antes de apresentá-la, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Tec iPhones, iPhones novos e seminovos, assistência técnica, na Galeria de Veras, no centro da cidade de Itapajé. E o Landré Viagens e Turismo, nosso querido amigo André, que está fazendo um trabalho excelente de agência de viagens, mostrando para a população de Itapajé que viajar é algo bem acessível, tanto aumenta a cultura, quanto melhora a qualidade de vida de todas as formas. Nossa querida, vamos dizer assim, que estamos recebendo hoje, ela é nutricionista, lifestyle, posso dizer até musa fitness, empreendedora empoderada. Estamos falando dela, Iana Ferreira. Muito bem-vinda, Iana Ferreira. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Aceitar esse convite para mim não foi nenhuma dificuldade. Eu acho que esse podcast vai abrir muitas portas aqui na cidade, não só para mim, mas para outros profissionais que estão entrando no mercado, que gostariam de falar um pouco de onde eles vieram, do que eles fazem e todos os planos e metas que eles têm na vida, né? Ótimo, excelente. E aí, Vanessa, vamos começar? Vamos começar. Vou começar assim. Iana, logo de primeira, eu quero que você me conte quem é Iana Ferreira. Eu vou fazer logo a primeira pergunta, é a seguinte. Faltou o tema. Falta o tema? Pois é, o tema. E a Vanessa vai falar, mas a primeira pergunta logo que a gente vai falar é assim, quem é Iana Ferreira? Conte pra nós, por favor. Essa é uma pergunta bem complexa, às vezes, de falar, porque eu sempre tive a personalidade muito forte, então eu nunca fui aquela menina que gostava de ficar em casa brincando com boneca, que sonhava ali em crescer e, tipo, só casar e pronto, né? Claro que a gente sempre pensa essas coisas também, só que eu sempre pensei em ir pro mundo, em conhecer coisas novas, em ter o meu trabalho, ter o meu negócio, e realmente viver coisas diferentes. Mas nem sempre foi assim, né? Lá atrás eu sempre fui uma menina muito, acredito que a palavra seja introspectiva, tímida, né? Então, sentar e conversar aqui, olhando no olho como eu estou conversando com vocês, era algo que anos atrás não acontecia, né? Eu não tinha essa coragem, mas era mais porque eu não me enxergava naquele corpo em que eu estava, eu era muito magrinha, né? Eu tinha muita dificuldade em ganhar peso porque eu sentia muita dor todo mês. Então, todo mês eu sentia várias dores, era internada, perdia 5 quilos. E aquilo, quando eu via as minhas amigas todas, né, vivendo normal, sem dores, vestindo a roupa que elas queriam, elas viviam o que elas queriam, eu olhava aquilo e eu não conseguia me enxergar naquela realidade. Então, isso roubou muito de quem eu era, de eu conseguir agir como eu realmente era. Que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de olhar o outro, de me importar com o outro, de conversar. Eu sou uma pessoa que, se você sentar comigo e conversar, eu vou conversar sobre inúmeros assuntos diferentes, sobre diversos temas diferentes. E por eu não conseguir fazer isso, eu era outra pessoa, né? Mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa que acredito muito no que eu quero. Dificilmente eu vou dizer que eu tenho medo de alguma coisa. Eu realmente encaro as coisas de frente. E isso eu aprendi muito com meus pais, né? Eu tive, graças a Deus, uma educação incrível. Meus pais, eles realmente são as pessoas que eu mais confio, que eu mais agradeço por ser quem eu sou hoje. Que uma caminhada bem interessante e que a gente vê que a grande maioria das pessoas tem esse espelhamento. A gente tem que ter uma base para poder mirar no futuro. E ainda mais uma das coisas que eu sempre quis falar com você, conheço você há algum tempo, é isso assim. Nós vemos que você teria tudo para que ficasse, vamos dizer assim, restrita à cidade, tanto a que você nasceu quanto a que você foi criado, que foi em outra cidade. E você não, você quis simplesmente ter uma disruptura do que seria o status quo, de seguir os caminhos da sua família ou ficar muito próximo dela. Você quis, que a gente fala, seguir teu caminho, ter teu nome. Hoje, quando a gente fala assim, Iana Ferreira, nós conseguimos distanciar um pouco da sua família e colocar a sua profissão na frente. Qual Iana Ferreira? A nutricionista. Conheço bem ela.
bastante conhecida e o melhor de tudo, muito conceituada na nossa cidade. Então, eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre essa ruptura que você teve de dizer assim, eu quero ter minha caminhada, eu quero a minha jornada. Não é isso, Vanessa? Isso. Ela ter seu nome, sua identidade. Eu acho isso aí muito interessante. Queria que você comentasse isso pra gente. Qual foi o momento que aconteceu isso? Pode sim. E, se possível, você pontuar, né? Porque as pessoas só vê o agora, né? Só vê a Iana de agora, a Iana que está fazendo sucesso, que está crescendo profissionalmente, crescendo em rede social, a Iana que foi para aquele evento Arnold, né? Sim, Que é o super Arnold famoso. Palmas. Mas as pessoas não veem a jornada, o caminho, os desertos que a gente teve que passar até chegar lá. E isso é muito importante de abordar, sabe, Vanessa? Até como nós somos mulheres, muitas vezes a gente cresce e parece que a gente já tem todo o passo a passo de como tem que ser a nossa vida, não dito por nós, mas por outras pessoas, né? Então a mulher tem que nascer, crescer, ali vai, casou, teve filho, enfim, e é isso, né? E não necessariamente tem que ser assim. Muitas vezes a gente tem outros sonhos também e que a gente pode buscar isso também. Então, lá atrás, é algo que até eu falo pouco, mas eu sofri muito bullying na época da escola, justamente por esse período que eu falei que eu era muito magrinha. Então, já aconteceu de no colégio eu receber isso aqui de carta anônima. Tipo, falando de tudo, chamando de tudo. E naquela época ninguém falava sobre bullying. Isso foi um assunto mais de agora, né? Mais de anos mais recentes. Antigamente ninguém falava, é tanto que meus pais, eles vieram saber assistindo stories meu falando sobre isso. Eles nunca chegaram a saber sobre isso, porque, graças a Deus, poderia ter sido diferente eu ter desenvolvido, né, algum problema psicológico, algo do tipo, como acontece com muitas pessoas, poderia. Mas, graças a Deus, na época eu preferi enxergar isso de forma diferente. Como eu passava por essa situação, nunca aconteceu de no colégio eu ser convidada para um aniversário. Eu ia para o aniversário da minha melhor amiga, que era minha amiga desde o jardim e é minha amiga até hoje, Lívia. Mas ela tinha muitos amigos e eu não, sabe? E eu nunca entendia qual era o problema, o que é que realmente estava acontecendo, por que existia aquela competição, né? E, na verdade, Iana, tinha um motivo para tu passar por aquilo? Eu não sei. Porque a pessoa que eu sou hoje era a mesma pessoa que era naquela época. Eu realmente não sei. Tipo, acho que a gente nasce ali carimbada. Esse aqui vai passar por isso, né? Então eu preferi enxergar assim. Só que naquela época tinha tudo isso e eu preferi não levar tanto em consideração, né? Aí veio a questão da cirurgia. Eu tinha as dores que eu sentia era apêndice. Meu apêndice ele estava inflamado, eu passei um ano sentindo dores todos os meses, fazia exames e não dava nada. Simplesmente todo mês eu esperava. Quando é que a dor vem? Eu ficava esperando, quando é que a dor vem? E a cada mês eu emagrecia, não dava tempo de recuperar, emagrecia, não dava tempo de recuperar. E isso mexia muito comigo, porque eu não conseguia ter sempre aquela vida tranquila, porque eu já sabia que vinha a dor e eu ia ser internada. Hoje em dia, buscopan na veia não funciona em mim, de tanto que eu tomei. Então, então quando aconteceu de realmente eu sentir a dor, que eu desmaiei, que ela estrangulou, aí eu tava aqui na fazenda dos meus pais, né, aqui próximo de Irauçuba, e me levaram para Fortaleza. E aí chegou lá, eu já tinha feito muitos tratamentos para ver realmente o que era, nada era. E nesse dia eu cheguei lá, tomei um remédio na veia, já ia indo embora de novo, me mandaram para casa de novo e já estava estrangulado. Eu tinha desmaiado antes de chegar lá. E aí um médico que tinha me tratado de outra coisa ia saindo e perguntou à minha mãe o que é que estava acontecendo. E ela falou, não, é a dor de novo. E ele, não, vamos voltar, fazer uma tomografia que alguma coisa tem. Aí foi quando realmente apareceu que já estava estrangulado, já fazia muito tempo, ninguém sabe nem como é que eu não morri. E que eu tinha que operar urgente. Então, quando eu operei, eu acho que eu passei, se eu não me engano, né, uns 15 dias internada após a cirurgia. Já entrei para a cirurgia já com um estado bem crítico. E depois que eu saí dali, não me pergunte como, mas na época eu tinha 11 anos. E eu sempre quis treinar, né? A primeira vez que eu peguei no pezinho, até que o pezinho que o Cícero perguntou que eu ia trazer,
foi esse mesmo peso que eu tenho até hoje. Ele ficava embaixo da cama dos meus pais, lá no sertão. E quando eu tava brincando, eu via ele lá. Aí eu, tipo, ia e pegava. Aí, sempre que eu pegava nele, eu ficava me sentindo assim, a maioral, sabe? Quando eu pegava nele, eu disse, opa, se eu quiser levantar essa cama, eu levanto. Tudo que eu associava que quando eu pegava nele, eu podia tudo na minha vida. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa que envolvesse aqueles pesos. Só que naquela época, criança não podia treinar, hoje em dia treina, né? Então, naquela época eu não conseguia fazer muito nada além daquilo. Eu ia mais para os esportes, no colégio mesmo. E aí, depois da cirurgia, que eu comecei a ganhar mais peso, né? Eu pensei, eu não vou mais aceitar. Se eu passei por isso, teve algum motivo. Eu não vou mais aceitar que pisem em mim do jeito que estavam pisando. E aí eu passei, acho que uns 20 dias a quase um mês para voltar para o colégio. Na época eu estudava pela manhã. E eu disse, mãe, eu não vou mais para amanhã. Eu vou para a tarde. Aí ela disse, por quê? Porque falam muito que o pessoal da tarde, eles são mais simples e humildes. Então eu vou pro pessoal da tarde. E aí passei alguns anos estudando no período da tarde. E lá fiz muitos amigos, sabe? Fui super feliz. E coincidentemente eu participei de um concurso de Miss do colégio. E aí ganhei o concurso de Miss justamente das meninas que faziam bullying comigo. Pela manhã. Pois é, e aquelas coisas bem sessão da tarde, né? Mas aí teve essa situação e em nenhum momento eu fui aquela pessoa que quis o mal delas, sabe? Teve essa situação que foi importante pra mim, pra eu enxergar que eu era bonita, porque até então eu não me achava, sabe? Eu não me via. E aí, quando passou essa situação, eu fui começando a acreditar um pouco mais em mim. E foi quando eu comecei a musculação, eu tinha 12 anos, né? Quando eu já realmente já estava bem, já conseguia treinar. E aí eu lembro que minha mãe disse, vai começar essa musculação, tá querendo ficar igual um homem? Porque naquela época era assim, né? Não era por mal. As mulheres iam mais para aquela funcional, dança, essas coisas. E aí eu comecei a musculação e todo dia, 1 hora da tarde, eu tava lá. Eu treinava na academia da mãe daquele cantor Abner Vini, em Sobral. Sim. E Já peguei lá aí, também. foi? Foi. E aí era a Dona Socorro. Aí sempre fechava 1 hora e abria 3. Não, fechava 12 horas e abria 3. Aí a bonita aqui só chegava antes de abrir. Aí eu, justamente para poder pegar a academia vazia. E aí eu ia no sol quente, chegava lá, Júnior, abre aqui, abre aquele. Mina, tu não dorme, tu não faz nada, só quer saber treinar. Mina, eu tava com aquilo na minha cabeça tão grande que eu tinha que treinar, que faça chuva, faça sol, eu tava lá. Mas, Iana, qual era o motivo realmente por que tu queria tanto treinar? Pra usar um short jeans. Era uma Uma meta meta. besta. Era uma meta besta, mas, tipo, pra mim era importante. Mas assim, era uma meta besta pra Iana de hoje. A Exato, Iana de 11 anos, não. exato. E, e até pra de hoje não é, sabe? Porque é tanto que até hoje eu uso pros meus pacientes, eu digo, olha, só pense em uma meta que seja importante pra você. Não precisa que seja importante pra mim, não precisa que seja importante pro seu marido, pra sua esposa, pro seu parente. Só tem que ser importante pra você. Conquistou ela, vá adicionando outras metas, que foi o que aconteceu comigo naquela época. Eu queria usar um short jeans porque eu queria vestir ele e me sentir bem. Consegui fazer aquilo, opa, se eu quero, sei lá, vestir um saco de batata e me sentir bem. Então eu só fui mudando as metas. E eu fui percebendo que o esporte, a musculação em si, ela era muito além de estética, sabe? Eu fui percebendo como ela me mudou. Foi ela que fez com que eu sentisse segurança de subir e apresentar uma coisa na escola. E olhar, quando alguém dizia, vai ter uma apresentação de alguma coisa, que todo mundo ficava, eu não vou falar não. Eu não vou falar não. Eu tinha vergonha, mas não, se quiser eu falo. Aí eu ia e falava. Falava baixo, nunca falei alto, sempre falei baixo. Mas todo mundo ficava dizendo, fala mais alto, mas eu ia lá e falava. No tom que eu conseguia, mas eu ia lá e falava. Quem me deu essa segurança foi a musculação, foi a prática na musculação. Tudo começou nela, sabe? Com 12 anos de idade foi ela que realmente me transformou. E muitas vezes quando eu falo hoje da musculação, todo mundo hoje em dia banalizou um pouco, né, esse assunto e todo mundo acha que realmente
as pessoas só vão por estética, chega muita mensagem no meu Instagram hoje em dia, virou moda, todo mundo acha que é nutri, todo mundo quer ser nutri, ontem mesmo eu postei sobre isso, bem tomou bomba e agora diz que foi alimentação, mas tipo, tem todo esse por trás que existiu e que realmente fez com que eu virasse a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, quando eu vi o que a musculação transformou na minha vida, o que eu mais pensei foi no quanto outras vidas poderiam ser transformadas com isso. E eu não fui de imediato para a nutrição, né? Eu chegava do treino, meu pós-treino era um Del Rio. Quem é de Sobral ou já foi em Sobral sabe que é um Del Rio. Meu pós-treino era um Del Rio, era aquelas, né, miojo, aquelas lasanhazinhas congeladas. Eu amava aquilo. Mas comer bem nunca foi algo que eu pensei tanto. Eu vim pensar já com 16 anos, 15 anos, que eu fui começando a pesquisar sobre a nutrição. Então, eu sempre pesquisei sobre treino, para realmente eu conseguir treinar sozinha. Então, eu sempre levei muito a sério. E não, tu treina desde os 12 com pausas? Não, eu treino desde os 12 sem pausa. O que eu pausei por algum motivo, alguma cirurgia, né, questão de saúde, algo do tipo. E, tipo, o médico dizia, vocês vão me odiar, né, que vocês são médicos. Ai, pausa aqui 30 dias. Eu pausava assim, 20. E 15 eu ficava tentando fazer alguma coisa em casa, sabe? Eu não conseguia ficar sem. Sem a musculação, eu não era eu. Até hoje, não sou eu sem a minha musculação. Então, para mim, eu vi como uma parte da minha vida e que realmente faz parte de mim de fato para eu seguir tudo dentro de uma rotina, principalmente. Então, eu fui para engenharia, né? Quando eu saí de casa, uma coisa que você falou, né? Você foi para o mundo. E eu sempre tive em mente que eu queria conhecer coisas diferentes. E meus pais, eles sempre me deram todas as oportunidades, né? Graças a Deus, estudei sempre em boas escolas, tive todas as oportunidades, estudava no Luciano Feijão em Sobral. E eu sempre tive na minha cabeça que, já que eles me deram todas as oportunidades, eu teria que passar em uma universidade pública. Mesmo que todo mundo fosse para essas particulares, né, Unifor, enfim, que mesmo que sejam ótimas universidades, eu queria passar em alguma, porque eu sabia meu potencial, sabe? Então eu queria construir aquilo, eu queria conseguir sair um pouco da barra da saia da minha mãe, do meu pai, da calça do meu pai, e ver coisas diferentes. E na época isso era até motivo de conflito, porque querendo os pais querem os filhos ali próximo, entendeu? São os nossos primeiros haters, né? Por conta de querer o melhor dos filhos, né? E é aquela coisa, né, quando a gente é novo, a gente pensa que é por mal, né? A gente briga, eu lembro que eu discutia muito, mas não é por mal, é porque eles realmente querem os filhos ali próximos e às vezes eles têm medo do que pode acontecer, né, do mundo. Principalmente dessa escola, né? Chamada Sim. Mundo, que bate muito forte, né? E interior, né, interior a gente, infelizmente, pensa muito no que o outro vai pensar. Essa menina sozinha em outro estado, o que é que vão pensar, sabe? E minha mãe tinha esse receio, então, para eu conseguir ir morar sozinha, teve todo um babado por trás. Quando eu fui para fazer a prova da Unifor, eu marquei um monte de coisa errada na intenção, já para não passar, porque eu já tinha feito o Enem e eu estava esperando o Enem. Se eu passar na Unifor, iam querer que eu fosse para a Unifor. E aí, tipo, marquei tudo errado, não passei. Aí eu disse: não, o Enem vai dar certo. Aí veio o Enem e eu passei para engenharia ambiental na época. Que eu gosto muito, muito dessa parte de química, física, mecânica, tudo. E aí passei no Rio Grande do Norte, que é em Mossoró, onde eu moro hoje. Fui para lá, fiz até metade, mais ou menos, do curso. Só que sempre estudando a nutrição. Tipo, eu acordava 5 horas da manhã para ir treinar. Eu sempre estudei na madrugada. Eu acordava 4 horas da manhã e estudava ali até 6 em média, me arrumava, ia para a faculdade, era integral o dia todo. As pausas eu ia treinar, mas eu sempre tive meu dia muito, muito organizadinho, mas meu horário de estudar era sempre na madrugada. Gostava do curso, só que eu percebi que eu estava estudando mais a nutrição do que a engenharia. Eu ia, estudava o que estava na faculdade, tirava a nota boa ali, mas eu não me via naquilo, sabe? Eu não me via de fato, aí começaram as pessoas ficarem perguntando: ai, como é que tu faz? Eu como isso aqui, o que é que tu acha? Aí teve uma época que antigamente tinha muita greve,
E aí teve uma greve muito grande e eu vim passar uns dias aqui e minha mãe disse assim, eu não, só vejo as pessoas perguntando coisas de nutrição pra ti, por que que tu não muda? Faz Então foi nutrição. tua mãe Foi minha mãe. quem colocou essa ideia na tua A cabeça. cimentinha, né? No colégio, vocês vão lembrar, na época de vocês, alguém falava de nutrição no Não, vestibular? não. Ninguém. Era medicina, engenharia, direito, principalmente, odonto. Então, na época dos pré-vestibular, ninguém falava em nutrição. Nutrição, o que é? E para ser bem sincera, quando eu fui para engenharia, eu nunca nem tinha sequer pensado, sabe? Eu vivia aquele mundo do treino, mas da nutrição, não. Então, era uma coisa que nem se falava. E quando realmente eu pensei naquela possibilidade, eu disse, não, vou tentar mais um pouquinho aqui, porque eu conhecia outras pessoas que já tinham estudado sobre e as pessoas falavam muito mal, sabe, da profissão e existia aquele receio, né? Meu Deus, será se realmente pagam tão mal assim quanto falam? Será se eu vou passar necessidade se eu escolher essa profissão? Sabe? Porque existia isso, né? E aí eu tentei ainda mais um período na engenharia e aí eu lembro como se fosse hoje, eu fiz uma prova para ganhar uma bolsa na universidade de lá, que a nutrição lá só tinha em universidade particular. E eu não queria mais fazer essa mudança de sair de novo, sabe? Voltar, eu queria ficar lá. E aí foi quando me falaram dessa bolsa, eu fiz e ganhei a bolsa. Aí o meu professor, um dos meus professores de engenharia disse, tuas notas são tão boas, tu vai mesmo sair, vai mesmo para esse outro curso? Aí eu disse, vou, depois eu volto. Aí nunca mais, né? Tá lá, nunca mais. E fui para nutrição, né? E realmente lá eu já entrei sabendo o que eu queria. Então eu não entrei com, ai, se não desse, eu entrei sabendo tudo que Plano eu B queria. era não existir. Só tinha o plano A, Só. né? Eu Tem, sempre digo que não existiu o plano B para, ai, não deu certo na nutrição. Eu sempre soube que eu queria fazer a nutrição para realmente transformar o mercado, que eu queria ser conhecida pela Iana nutricionista, principalmente. Sempre existiu essa certeza na minha cabeça, porque eu sempre soube o que é que eu ia fazer para conquistar aquilo. Então, não existiu dúvidas em nenhum momento do curso. Eu detestava a forma como os professores passavam a nutrição. Não, nunca ia, não quer que tu usa da faculdade. 15%. Tudo que eu aprendi foi por fora, tipo, eu estudava na sala aquilo para poder tirar nota boa, e por fora eu ia estudando outras coisas que realmente era o que eu acreditava. Na prática também, sabe? Então, o que eu aprendi foi mais 90% ali fora da universidade. Porque, querendo ou não, na universidade hoje a nutrição eles vão muito pro lado de uma hospitalar, do esporte, a nutrição clínica mesmo, falam muito pouco. Quase não tem. E aí eu não gostava daquela forma como era passado, mas eu insisti até o fim. Mesmo os próprios professores muitas vezes fazendo a gente desacreditar da profissão, que acontece muito, infelizmente. Eu não pensava em outra alternativa, sabe? Então, quando eu saí da faculdade, onde todo mundo pensava, ah, eu vou fazer um concurso para trabalhar não sei aonde, para trabalhar na prefeitura tal, eu não me via naquilo, sabe? E aí, quando eu terminei, que eu vim pra cá, eu pensei, eu tirei o CRN e veio a pandemia. Eu já tinha comprado balança, já tinha comprado algumas coisas de equipamento. Eu só sabia que eu tinha que começar. Como? Não sei, não sabia se ia alugar um local. Realmente eu só sabia o que eu tinha que fazer. E quando eu cheguei aqui, que veio a pandemia, tudo, eu, pronto, e agora? O que é que eu tudo vou fechado, fazer? né? O que é que eu vou fazer? Porque tudo vai fechar, ninguém vai se consultar. Aí minhas amigas que tinham também se formado junto comigo, tudo desesperada. Ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não sei o que, isso que eu disse, não, não vamos desesperar. Vou pensar como é que eu posso ver um lado positivo nisso aqui. Aí fui fazer a minha pós. Escolhi, na minha opinião, é a melhor pós hoje na área desportiva do país, que é no Grupo Plenitude, com muitos professores da USP em São Paulo, que é coordenado pelo nutricionista Rodolfo Pérez, que é um dos grandes nomes do país também. E muitos dos professores, 90% deles, viviam o esporte. E eu queria isso. Eu queria justamente uma pós com pessoas que vivessem aquilo como eu vivo, entendeu?
Então, a pós ela me trouxe muita coisa. A pós que eu fiz, ela não foi só pro esporte, era nutrição esportiva e estética. E eu fiz outros cursos também de nutrição estética avançada e tudo. Mas ela foi tão completa que eu vi nutrição materna, nutrição oncológica, nutrição em todos os campos que você imaginar. Todos os grupos de estudo eu tava. Todos. Era uma pós mais cara, mas que eu usufruí até do último segundo que tinha dela, sabe? E isso me fez acreditar que realmente eu estava no caminho certo. E conforme eu fui fazendo o curso, eu fui começando a atender online. Aí eu disse, vou fazer minha primeira postagem. Aí postei, fiz um texto. Eu sempre fui muito boa em redação. Eu lembro que na época do Enem, minha redação teve uma nota bem alta, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu era muito do diário, de ler. Eu nunca fui muito de TV. Meu pai trabalhava em editora, e então ele me levava muitas vezes para editora e levava os livros para casa. Então, tipo, se me der um livro independente, pode ser um livro dessa largura, em uma semana eu termino ali. Eu gosto muito de ler. E na parte da escrita isso me ajudou. Então, foi algo que, dentro da nutrição, acaba me ajudando também quando eu tive que entrar nesse meio das redes sociais. E aí eu fiz a minha primeira postagem escrevendo exatamente o que eu acreditava. Eu lembro como se fosse hoje. Como é que você se vê? Você gosta do que você vê? Ainda tem no teu Instagram essa Ainda postagem? Lá nas primeiras lá linhas. Lá no fim. Mas ainda tem. Quando eu postei a primeira vez, teve aqueles comentários, tudo, né? Só que aí não é garantia que você vai ter um cliente. Sim. Grande questão, não é garantia de nada. Postei ali, joguei, seja o que Deus quiser, sabe? E fui estudando. Aí coloquei lá que já estava atendendo online. Eu disse, será que alguém queria se consultar online? Aí apareceu, foram começando as pessoas a aparecerem e perguntar. Aí aparecia um, aparecia outro. Já de início, eu tinha um certo incômodo com a própria profissão se prostituía. Por quê? Valores. Eu sempre vi o nutricionista como a base de tudo, né? Ou seja, antes de chegar a ter um problema que precisa de uma medicação, você tem toda uma base que o nutricionista ele pode te Ditado ajudar. oriental, né? Exato. Que a sua cozinha seja a sua primeira farmácia. Com Ditado toda oriental, que você comece a sua saúde na sua cozinha, na sua alimentação. Bem interessante. Com isso. certeza. E às vezes a gente não sabe, não acredita no poder que o alimento tem, sabe? Eu sempre tive uma conexão muito grande com tudo que era da terra e eu achava que isso era loucura. Muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, eu sou estranha, será? Será que eu não sou um ET? O que é? Eu me sentia muito anormal. Porque eu sentava, eu ia lá pro sertão dos meus pais, eu olhava pro céu, ficava pegando nas plantas, ficava sentindo, querendo como é que ela conversava comigo. Eu tenho esse negócio, né? E eu me sentia muito próxima de tudo que era da terra. E, tipo, se eu não consigo olhar pra Vanessa, olhar pra você, Cícero, e, tipo, é só o Cícero. Eu fico pensando nas possibilidades. Não, ele tem a densidade óssea dele é forte. Ele pode ter uma capacidade de ter um treino bem específico E pra... eu, Tolho, Vixe, tá Você Bíblia tem dando consulta aí, né? um corpo, uma pele bem fina. Ou seja, sinal que você pode ter um nível de estrogênio bem ok. Isso é bom para vários pontos. Entendeu? Eu fico olhando para a pessoa e fico imaginando as diversas possibilidades que ela tem. Por exemplo, eu vejo você, aí eu fico imaginando, olha, se ela realmente melhorar o desenho muscular dela, ela ficar aquele corpo bem slim, com uma postura muito bonita, que passa segurança. Eu fico olhando as várias possibilidades que aquela pessoa tem de evoluir na vida dela. Vou te fazer um adendo. Você falou uma coisa que agora é bem interessante. No teu perfil, na tua bio, tem dito lifestyle, tem dito também nutricionista, e eu coloquei uma coisa interessante, coloquei musa fitness. Na verdade, eu ia colocar outra coisa, falando até com a minha esposa, que é o meu filtro, e eu disse assim, eu vou colocar, tá assim, um toque de moda. Ela disse, não coloque não, porque ela nunca falou isso. Eu disse, tá certo. Mas o interessante que você acabou de dizer é o seguinte, nós utilizamos nossa imagem para tudo. Então, independente de a pessoa ser acima da média, infelizmente existe isso que aqueles 3 primeiros segundos, a apresentação contam muito. E para modificar a ideia firmada, leva muito mais tempo e energia do que simplesmente você ajustar desde o início. Sim. Você falou da Vanessa exatamente, é uma postura. Não somente vestes, como postura, como a forma como a pessoa se apresenta e adentra os locais.
Então isso aí vale muito a pena. E a nutrição e a musculação, treino resistivo, isso aí muda totalmente o universo da pessoa. Sim. Uma das coisas que eu ia falar, eu não quis te interromper antes, eu já vi em algum local e eu acho isso aí perfeito para você. Você vive o que você demonstra. Sim. Na verdade é o seguinte, você não é uma nutricionista que treina, você é uma treinadora nata, você, claro, seu próprio treino, não é que você seja uma profissional de educação física, mas que adentrou para algumas áreas que viu que teria como você, pelos vieses, melhorar a sua condição. E isso transformou-se na sua vida. Então você começou com um problema que eu acredito que você utilizou as pedras do teu caminho, bullying, você não era convidada, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, mostra exatamente isso, que não sei se você já chegou a ler esse livro, que ele mostra que o interesse dele em melhorar de vida foi porque ele não foi convidado porque ele era a pessoa mais pobre da turma. Claro que isso aí é um viés econômico. Você viu da sua aparência por conta de um problema que você tinha da sua saúde e não lhe convidavam por isso. Sim. E você utilizou isso. Muitas pessoas, claro, características, ficam mais introspectivas e se destroem. Não, você utilizou isso com pedras do teu caminho para melhorar. Então, uma das coisas que eu lhe perguntei era como é que você fez para que você não vivesse à sombra dos seus pais. Você utilizou os seus problemas para trilhar teu caminho. Ela ressignificou, né? Exatamente. É como ela tinha falado, que claro que o bullying, eu também passei por bullying, né? Inclusive, passo até hoje com o Cleiton. Nós somos primos, pessoal, né? Mas assim, é claro que o bullying ele pode ter impacto na vida adulta muito grande, né? Mas você soube ressignificar, né? Você soube pegar aquilo, aquela sua dor e transformar num propósito. E durante que tu estava falando, né? Além de admirar, eu fiquei pensando várias coisas, né? Que Deus, ele não faz nada por acaso, né? Deus, ele não lhe apresenta nada que ele não queira lhe dar, né? Por exemplo, quando você começou a ter interesse pela nutrição, quando você começou a receber mensagens, né? Ai, como é que faz isso? Como é que faz essa comida? Então, Deus vai deixando sinais de que o seu destino era esse, entendeu? E a outra coisa que eu achei interessante é que a Iana tem uma coisa que eu não tive quando eu tinha 11 anos, né? O feeling, Não, o poder da autoconsciência. com certeza. Né? Ela tem, né? Mas assim, o que impressiona é que ela tinha isso quando era uma pré-adolescente. O poder da autoconsciência. Isso é tão interessante. Gente, eu falo muito de Deus, tá? Mas eu sei que vocês são Ótimo. cristãos. Mas isso é bíblico. O poder da autoconsciência é tão importante que, parafraseando Jesus, né? Que quando ele estava lá em Jerusalém, entrou naquele tanque, entrou no lugar que tinha um tanque de curar as pessoas, tinha um cego que estava lá há 38 anos tentando uma cura e nada conseguia. E quando Jesus chegou para ele, né? Perguntou, o que você quer? Ele não respondeu, quero ser curado. Ele começou a dar desculpa. Eu já estou aqui há tanto tempo e ninguém me leva lá. E aí Jesus pergunta de novo, você quer ser curado? Aí ele não diz que quer. Ele fica botando desculpas. Diferente daquela mulher do fluxo de sangue, que ela era considerada impura pela sociedade, que os médicos já tinham dito que ela não tinha cura, que ela é excluída da família, mas ela tinha uma autoconsciência tão grande de que se eu pegar só nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim foi. Ela pegou e alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Né? Então, assim, o que mais me chamou a atenção na fala da Iana é porque esse poder, né, da autorresponsabilidade, da autoconsciência desde pequena, né, desde 11 anos. Eu não tive isso, né? Claro que são contextos diferentes, mas eu não tinha isso quando eu era criança. E é algo, eu não sei se isso se a palavra é essa, mas eu sempre me achei uma pessoa com uma fé muito forte. Sempre digo que eu tenho muita fé. Então, quando alguém me perguntava, qual a sua religião, eu sempre dizia, eu acredito em Deus. Sim. Então, e para mim, ele tá em absolutamente tudo. Tudo. Em tudo, principalmente que vem da terra. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. E eu sempre tive muito o hábito de conversar com ele, sabe? Independente de estar dentro da igreja ou não. E eu acho que quando a gente procura, ele fala.
Com certeza. né? Através de situações, através de várias coisas. E na época que aconteceu aquela questão do hospital, eu tenho certeza que foi ele que me disse, me mostrou, na verdade, que existia um porquê atrás daquilo, por trás daquilo. Que eu não teria saído daquela situação. Eu já entrei pra cirurgia com 90% de chance de não sobreviver. Tipo, minha mãe me contou que eram baldes e baldes entrando para poder lavar tudo que estava infeccionado, né? Depois do rompimento. E tem um porquê por trás, sabe? Tudo na vida tem um porquê. Então, desde esse momento, eu preferi enxergar as coisas quando acontece alguma coisa de ruim. O que é que tem de bom aqui? Eu sempre falo isso. Uhum. Nada é Sempre. 100% bom, nada é Sim. 100% ruim. E no O grande, mundo tereis aflições, né? o Não tem grande como problema é ser as pessoas sempre bom. descobrirem isso, A né? gente vai ter. E na vida, quando a gente enxerga assim, tudo flui, sabe? E tudo flui quando a gente se volta para ver os problemas da nossa própria vida e como a gente pode consertar, como a gente pode usar aquilo a nosso favor. É tanto que quando o paciente vem, eu disse, ó, agora a gente vai fazer aqui a bio, a gente vai ver muita coisa que a gente tem que melhorar, mas a gente tem que ver todos os pontos que a gente pode pegar a nosso favor. É uma coisa que eu sempre falo e o paciente ele sempre sai motivado, independente do resultado, por qual motivo? Porque eu mostro mais possibilidades e oportunidades de mudança do que problemas, Sim. sabe? Quando o paciente entra, ele já sabe o que o nutricionista provavelmente vai falar. Se ele está em obesidade, ele já sabe que ele vai estar acima do peso. Ele já sabe que ele tem que perder tantos quilos. Nesses anos de atendimento, eu nunca cheguei para ninguém e disse assim, você tem que perder tantos quilos. Nunca. Eu digo, olha, a gente precisa chegar aqui para a gente estar dentro do saudável. Um passo de cada vez, tenha paciência. Chegou aqui, você decide para onde você quer ir e eu vou lhe auxiliar, lhe mostrar o caminho. Eu tô aqui para lhe mostrar o caminho. Então, eu nunca disse você tem que pesar tanto, eu quero que você fique de tal jeito. Como é que eu vou querer como a Vanessa tem que ficar? Não tem como. Ela tem os próprios objetivos dela, a forma como ela gosta do corpo dela é diferente do que eu gosto do meu, sabe? Então, eu acho que a gente sempre pode ver um lado positivo de tudo. E isso não tem que ser uma mídia só para parecer ser bonzinho. Isso é como a gente tem que ser, sabe? Então, foi dessa forma que eu preferi acreditar na nutrição. Todo mundo via a nutrição como uma bomba. Você vai ali, você vai morrer de fome. Então, eu sempre acreditei que não era a faculdade que fazia profissional, não é a profissão que faz o profissional, é a pessoa. Né? Eu não digo nem que é o profissional, é a pessoa. Porque é até pessoa que transforma o profissional. Então, independente de onde eu estudei, de onde eu fiz pós, de onde eu comecei, se eu tinha as melhores coisas ali para começar, eu sempre tive em mente que eu tinha que ir com o que eu tinha, sabe? Porque em casa, meu pai sempre disse assim, você não precisa lavar um prato, você não precisa fazer um arroz, mas você tem que saber fazer. Então, eu sempre soube fazer. Nunca precisei, graças a Deus, sempre tive quem fizesse. Mas, se for preciso, eu sei. É o que eu ensino pra Laura, tipo, eu não, eu precisei lavar louça, enfim, né? Mas a minha filha não precisa. Mas assim, ela vai fazer 3 anos, agora dia 15, mas eu já ensino ela, sabe? A Laurinha, ela tem uma autorresponsabilidade de bebê, mas tem. De tipo, tirou a roupa, ela não deixa a roupa jogada. Ela sabe onde colocar a roupa. Mamãe, esse prato não pode, terminou de comer? Vamos tirar o prato da mesa e colocar lá? Esse Ela aí já vai colocando. Esse é um dos melhores ensinamentos, sabe? Esse do prato. Sim. E ela briga. Tipo assim, às vezes o Norton bebe café e deixa no criado mudo. Mulher, ela briga com ele. Meu Deus. A gente leva Norton pra é o esposo vida. dela. Ela briga, papai, não pode. Aí ela pega a xícara e vai deixar na Eu cozinha. brigava com as minhas amigas. Eu ia pra casa delas e elas se levantavam, não tirava o prato da mesa, esperava a mãe tirar. Eu disse, ela não é sua empregada. Eu só vou levantar na mesa quando você tirar. Eu fazia muito isso. Eu ficava incomodada quando eu estava no restaurante que o garçom vinha pegar o prato, porque eu ficava com vontade de pegar e levar. Eu também. Dependendo do restaurante, tipo, no shopping a gente tem aquele negocinho, eu levo de volta lá pro local que eu comprei. Porque pra mim não vai custar nada e vai isso é o que a diminuir o gente trabalho aprende, né? deles. É o que a gente aprende em casa, são os ensinamentos que a gente tem
E às vezes é um detalhe que transforma toda a nossa personalidade quando a gente vira um adulto. Então, quando eu comecei ali, eu ouvi assim, você vai passar, tu vai passar é fome, porque tu tá esperando que vão pagar esse valor aí na tua consulta, porque, tipo, eu comecei aqui, né? Aqui tinham poucos profissionais, os valores eram bem mais baixos, e eu disse, não, eu sei o que eu entrego, eu não vou me rebaixar o meu valor porque fulano de tal cobra tal. É um problema de precificação, quando a pessoa fica olhando para o mercado e olhando o que fazem ao seu redor e esquece daquilo que você oferece. Na verdade, só tem uma pessoa que consegue fazer a métrica do que você oferece. É você mesma. Porque você sabe o caminho que você trilhou e tudo Exato. aquilo que você abdicou para você estar onde você está hoje. Então é um grande problema de mercado de pessoas que não conseguem ver isso. É fazer a precificação do seu serviço. Em geral, eu estou dizendo em qualquer coisa, em qualquer área, não somente em área de saúde, mas em qualquer Em área. tudo. E Tudo. a Ayanda é tipo assim, ela foi minha nutricionista na gestação, como eu falei. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu fui assim, meu Deus, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, ela vai me proibir isso. Só que ao mesmo tempo eu tava pensando no bem-estar da Laura. Acho que eu tava com umas 15 semanas no Era comecinho. bem no começo. Era. E aí eu fui e ela fez a dieta, gente, top, sim. Uma dieta que as coisas que eu gostava de, que eu gosto de comer até hoje, mas controlado, enfim. E a minha gestação, graças a Deus, foi uma gestação muito tranquila, muito saudável. Eu tive risco de pré-eclâmpsia, né? Na morfológica do primeiro trimestre teve lá um probleminha. E aí eu tinha esse risco. Mas eu não desenvolvi pré-eclâmpsia, graças a Deus. Fiz, claro, a profilaxia, mas eu também tinha uma alimentação, eu também me exercitava. E aí a minha gestação, graças a Deus, graças a Iana, graças ao Dr. Lucas, enfim, né? Todo o contexto foi muito, muito boa. Mas por que eu tô falando isso? Porque a forma dela abordar, ela entrega muito. E esse questão de preço, né, e valor é muito diferente. A Iana, ela tem o valor na consulta, né? Eu sei disso porque eu já fui paciente. E recentemente eu fui fazer minhas unhas num salão lá em Fortaleza, e aí me cobraram R$ 200 para fazer a unha. E aí eu fiquei, gente, eu não vou pagar R$ 200 para fazer minha unha. Não tem nem direito a retorno. E, enfim, e eu já tinha feito lá e tinha sido um pouco mais barato, né, o preço. E aí eu pensei, se a mulher que faz minha unha fizesse uma massagem na minha mão, conversasse uma coisa assim que elevasse, sei lá, minhas emoções, meu espírito de algum jeito. Não, ela fica calada e ela só pega na minha mão e pronto. Ela não entregava o a mais. Então, pra mim, esses R$ 200 era caro porque ela não entregava mais, entendeu? Já tem cantos que eu faço, né? Porque é com gel, que é o valor, mas o atendimento é diferenciado. É como você se sente, é como você é tratado, Sim, né? Então, muitas vezes as pessoas querem muito cobrar um valor até absurdo para situações que não entregam tanto. Então, desde o início eu sabia o que eu queria entregar, sabe? Então, quando eu disse assim, logo no iniciozinho, quando eu disse o valor daquela época, que era a consulta, eu ouvi, fulano de tal, quer que você vai atender na clínica dele, mas ele paga R$ 40. olha. Aí eu disse, não. Na época era, acho que 200 a minha. E eu disse, não. Aí, pois tu vai morrer de fome, porque não tem quem pague, não. Aí eu disse, Deus vai me mostrar. Eu disse Você, exatamente essa frase. você já viu a entrevista do, se eu não me engano, era CEO do Google, quando foi feito o lançamento do primeiro iPhone, ele Não. falando sobre Steve Jobs, que aquilo ali era algo inimaginável, porque ele estava vendendo um telefone, um aparelho celular muito mais caro, que não tinha tecla, e que aquilo ali não ia ter aceitação alguma. E ele ri. Ele só esqueceu de uma coisa, que as pessoas não vendem produtos. Na verdade, eu falo isso. Eu gosto bastante de viajar. E uma das coisas que eu sempre trago para o meu atendimento é uma coisa chamada experiência. Tecnicamente, eu tenho que ser o melhor possível que eu consiga. Isso aí eu tenho que fazer por conta de eu ser profissional. E eu ser, vamos dizer assim, eu estou preso por um juramento. Então, independente de ser um juramento de Hipócrates, mas um juramento que a pessoa faz para si mesmo, para se propor a fazer aquilo que é o melhor. Só que fora isso, você tem que entregar algo a mais.
você tem que ser empático, você tem que escutar as pessoas, você tem que, se eu for fazer algo para entregar, eu vou entregar um laudo, eu entrego um laudo esteticamente bonito, ele com qualidade superior, porque assim, se eu faço a cobrança e eu acho que aquilo ali é o que eu estou cobrando e é o correto por aquilo que eu entrego, eu tenho que entregar um algo a mais. Eu tenho que passar da expectativa. Sim. Eu tenho que. É aquela história. Existem 3 tipos de profissional. Aquele que você vai a ele e diz assim, não deu certo. Aquele que você vai para ele e diz assim, é legal. E aquele que você arranca dele, uau. E que quer retornar assim. Então, sempre é para a gente buscar o uau dos nossos clientes. O cara sai, a pessoa sai com um laudo, sai com a dieta. Aí ele, na hora que abre aqui, diz, uau. Então aquilo ali você entregou algo a mais, a cereja do bolo. Claro que não somente por isso, a gente vai levar em consideração também os feedbacks que nós temos. Por exemplo, poxa, Iana, cara, muito obrigado. Você ressignificou a minha forma de ver o meu prato de comida. Lembrar que, já escutei isso de muitas pessoas, não sou nutricionista, obviamente, mas fazer uma dieta bem feita não é passar fome, é comer corretamente no horário correto. Então, é muito impressionante como as pessoas chegam para você, no meu caso, como faço ultrassonografia, a pessoa chega para mim e diz assim, poxa, por causa do teu diagnóstico, eu tive aquele tratamento que deu certo. Para você, por conta da sua dieta e das suas orientações, eu bati minha meta. Nem sempre as metas das pessoas são de emagrecer. Exato. Esse é um grande detalhe. Muita gente busca assim, tô acima do peso. Não, existem várias formas. Performance. Você é o exemplo típico de que a tua meta não era emagrecer. Você não estava bem consigo mesmo por conta do seu corpo, por conta do ambiente, o que faziam para você. E é tudo que envolve, sabe? Acho que foi semana passada que teve a reportagem na revista Ceará, que aquela reportagem foi um convite que eu recebi. Eu gostei, viu? E você viu o que eu tentei passar através da reportagem? Que, tipo, a nutrição ela não tem que ser só cardápio, só emagrecer, só engordar, ou só performance. Ela tem que estar no meio de inúmeros tipos de diagnósticos diferentes, sabe? Ela pode ajudar a dar um diagnóstico diferente. E era isso que eu queria que a nutrição ela realmente se transformasse. O meu intuito, quando eu comecei, era esse. Por isso que eu sempre prezei por qualidade. Meu valor é X. Se aparecer 2 pacientes, eu estou feliz. Porque eu vou estar entregando o que eu quero entregar. Se eu for atender naquele local que é R$ 40, eu vou estar frustrada. Eu não vou entregar o que a pessoa merece. Sabe? Então, isso é algo em que eu realmente sempre acreditei desde que eu pisei na faculdade de nutrição. Então, eu realmente acredito que hoje a nutrição ela pode ser vista ainda melhor do que ela é, porque infelizmente ela é muito vista hoje, mas para a parte de estética, por meio da estética, sabe? E eu vejo a nutrição como meu negócio. Eu sempre gostei de ser muito firme no que eu quero buscar. E quando o paciente entra no meu consultório, que ele fala assim, Ana, ontem mesmo eu recebi um paciente que ele veio do Camará e ele disse assim, eu vou falar para todos os meus amigos, eu vou indicar todos os meus amigos. Eu nunca imaginei que tinha isso aqui. Eu nunca imaginei que eu era assim, eu nunca imaginei que existiam essas informações. Eu imaginei que era só um cardápio. E eu disse, não. Outras vezes eu já ouvi pessoas que vieram, tipo, juntam seu dinheirinho há não sei quanto tempo para ir para aquela consulta. Ela, Iana, eu nunca fui tratada assim. E uma coisa que eu sempre falo, nunca aceite ser tratada diferente disso. Porque o tratamento humanizado é algo que eu sempre priorizei muito, justamente porque, pela época do bullying. Então, nisso o bullying me ajudou. São as pedras do seu caminho. São as pedras que a gente pode utilizar a nosso favor. E não fazer o que fizeram com você. Exato. E eu gosto de ver a pessoa se sentindo bem. Eu não conto nos dedos a quantidade de pacientes que choram no consultório, homens e mulheres. Por quê? Vocês sabem, minha primeira consulta é 1h30 de conversa. 1 hora, no mínimo. Porque eu quero puxar tudo. Eu pergunto dos parentes, eu pergunto da genética, eu pego tudo.
tudo que realmente eu posso usar a nosso favor, tudo que realmente pode ser um problema para aquele paciente. Então, ele vai buscando um cardápio, ele sai de lá sabendo como é que o corpo dele funciona. Eu não vou passar uma banana para o meu paciente sem ele entender o porquê que ele tem que comer uma banana. Eu não vou deixar ele entrar lá e será que eu tenho que comer realmente o pão integral? Se eu sei perfeitamente que não. Ele pode comer outros que estejam mais ao alcance dele e tem uma boa combinação. Então, o que eu quero que as pessoas entendam em relação à nutrição é que tudo pode ser utilizado desde que bem combinado e desde que realmente seja adequado para você, sabe? Se não é assim, vai ser um plano com prazo de validade, não vai ser uma mudança de hábito. Como é que você vai levar e construir algo que é totalmente fora da sua realidade? A adesão vai pro zero, Não né? tem, não tem como. A pessoa passa ali uma vida inteira com uma hérnia de disco e não sabe nem de onde foi que ela veio. Aí se você não for profissional que você pergunta, às vezes, Ana, eu tenho aqui uma hérnia de disco, começou na pandemia separei. Aí você não saber explicar que uma basezinha da hérnia de disco vem da sobrecarga hepática e que o fígado é muito emocional. Se você não souber, você não é um profissional que vai entregar tudo. E se você não souber passar essa informação para a pessoa, porque existe pelo menos uns 30 casos como esses que eu já resolvi, que hoje a pessoa vive sem dor. Como? Alimentação, atividade física, mas principalmente fazendo ela entender o porquê que ela precisa da atividade física, o porquê que ela precisa da alimentação, que esse fundo emocional dela também é importante. Então, uma coisa que é uma frase muito certa minha desde sempre: escutar é diferente de ouvir, ver é diferente de enxergar. Tem muita gente só olhando para você. Agora, lhe enxergando são poucos. Lhe ouvindo de fato, tem muitos. Agora, escutando mesmo, querendo entender o que é que você está falando, são poucos, sabe? Então, hoje eu me sinto muito bem onde eu estou. Não é, e a Neto já chegou onde eu queria? Não. Ainda tem tanta coisa que eu ainda quero fazer. Ainda tem tantas formas que eu ainda quero transformar a nutrição. Mas hoje eu já fico feliz por perceber que quando alguém fala assim, não, a nutrição, alguém pelo menos lembra do meu nome, sabe? Aqui na cidade, na região, não somente lembra quanto teve uns 2, 3 meses, teve uma situação na cidade sobre eleições de quem seria e o teu nome foi lá para as cabeças, né? Recebeu o prêmio, você não estava aqui, Foi eu do acompanhei, foram troféu. seus pais que foram ali, foram lá. Pois é, e isso é muito gratificante, sabe? Isso é muito gratificante, porque não é fácil você vir para o interior e construir seu nome. Por incrível que pareça, isso é mais fácil em cidades maiores, E onde ainda ninguém assim de me conhece. casa, né? Exato. Então, assim, eu era aqui a Iana, né, filho do Júnior Ferreira, da Ana Lúcia, e a Iana era essa. Então, por mais orgulho que eu tenha, né, de ser conhecida por ser a filha do Júnior Ferreira e da Ana Lúcia, eu fico ainda mais orgulhosa por saber que eu insisti tanto por hoje as pessoas saberem que a Iana, nutricionista, sabe? Por saber que, tipo, falar em alguém, olha, eu conheço você. Tipo, às vezes eu entro num local em Fortaleza, aí a mulher, eu sigo você. Eu sei quem é você. Aí eu entro em lugares que eu nunca nem fui. Aí a mulher, ei, essa roupa aí, esse tom tá na moda, né? Eu disse, tá. Eu sei, eu vejo que você posta muito. Tipo, em um salão que eu nunca nem fui, sabe? Eu já vi uma frase legal disso. Sabe como é? Seja bom, seja tão bom que o teu nome preceda a tua presença. Então, quando você chega no local, diz, eu te conheço, eu ouvi falar sobre você, sobre o seu professor, você diz, poxa, eu nunca andei aqui, mas teu nome já entrou. Tua pessoa ainda não, mas teu nome já está lá. Isso é bem interessante. E para vocês verem, né? Às vezes a forma como a gente é sem querer aparecem as oportunidades. Essa reportagem da revista Ceará, se vocês souberem como foi que foi assim uma coisa tão aleatória, o dono da revista é meu seguidor e é uma pessoa que sempre aplaudia muitos conteúdos. Só que nunca foi aquela pessoa que ficasse ali falando algo do tipo. Eu nem sabia quem era. E eu fiz um vídeo, meus vídeos, eu não tenho mídia por trás, tudo sou eu. E eu fiz um vídeo, editei e coloquei um negocinho lá, foi até um vídeo mostrando o consultório daqui. E aí ele foi e perguntou, como é que coloca isso?
Aí eu achei muito legal, preciso passar pro pessoal da minha equipe. Aí eu fui, gravei a tela explicando tudo. Aí eu disse, é assim. Aí ele, nossa, que legal. Aí ele disse, muito obrigada pela atenção. Aí passou um tempinho, aí ele disse, você gostaria de ter um espaço na nossa revista? Aí eu disse, qual a revista? Aí foi quando ele falou, ele disse, eu vou pedir para um funcionário me entrar em contato. Então, assim, foi uma atitude de um seguidor que falou, pediu uma ajuda, né, uma informação. Eu dei a informação normal, né, da forma educada. E ele disse, você foi muito atenciosa na forma como me respondeu. Você deu um espaço na nossa revista para você falar sobre o assunto que você quiser, porque eu acredito muito no seu trabalho. Eu sou seu seguidor por conta disso. E você foi uma pessoa altamente atenciosa ao me responder. Sim, o nome disso é o poder do servir. Abre Exato. todas as portas. E foi isso, interessante, porque tu podia ter ignorado, né? Tipo, que esse doido aqui falando comigo não responder, não. Mas tu teve o trabalho de fazer tudo, gravar a tela, não sei o que, e mandar pra ele. e pois é, E e aí muitas teve vezes o a gente retorno. faz isso, tem gente que faz isso, às vezes, quando sabe quem é, né? Sim. Né? E eu não sabia quem era, uma pessoa ali, nem tinha tanto seguidor assim, o perfil fechado e tudo, eu não sabia quem era. E foi assim que aconteceu. E muitas coisas, muitas oportunidades que apareceram na minha vida foram todas assim. Foram todas através de situações assim, sabe? Então, hoje em dia, eu sou muito grato por onde eu já cheguei, por tudo que eu já conquistei até aqui. Sou muito grata por várias oportunidades que vêm aparecendo. Agora, recente, quando eu estive no Arnold, eu sempre sonhei em ir para lá. Eu sempre sonhei em estar no meio daquelas pessoas, daqueles atletas, sabe? E eu ficava pensando que era uma realidade, sabe? Tão distante ainda. Então, quando eu recebi ali o convite, opa, não é tão distante assim. Então, eu fui, dei meu máximo. E sabe quando você está em um local e você pensa assim, muita porta pode se abrir para mim aqui. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre falo, o poder da nossa palavra ela é muito grande. Então, todos os dias eu falo o que eu quero, eu agradeço pelo que eu tenho, eu digo exatamente onde eu vou chegar, todos os dias. Nós somos os nossos primeiros profetas, né? A Exato. gente tem que profetizar pra gente, pra nós mesmos, pra nossa família. E quando eu fui, eu ia no caminho todo, aí meu noivo, tu já falou isso várias vezes, eu disse que essa viagem me abre muitas portas, sempre, sempre. E eu sei que abrem, sabe? E eu já fui com essa certeza e eu vivi a viagem intensamente. E eu sei que muitos eventos ainda virão, mas eu quis muito estar ali. Então, cada etapa da minha vida eu estou vivendo muito intensamente, realmente acreditando em cada detalhe, querendo fazer sempre mais, sabe? E é tanto que hoje estar aqui, para mim, já é uma vitória também. Porque, como eu disse, você construir o seu nome no interior não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas vão desacreditar de você. Vão pensar que você é só mais uma patricinha. Por eu ter sido, sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de me cuidar. Sou muito vaidosa, uma das coisas que fez com que eu me destacasse também, que passasse credibilidade, foi a minha forma de me vestir. Eu gosto muito de moda. Minha sogra é estilista, então sempre que eu tô com ela, eu busco aprender muito, sabe? E eu gosto muito dessa parte também. Então, tem a Iana nutricionista, tem a Iana que gosta de empreendedorismo, que eu amo. Tem a Iana que gosta do empoderamento feminino, que é outro ponto que eu gosto muito. Tem a Iana que gosta de moda. Então, todas essas facetas fizeram que a Iana nutricionista existisse, a Iana empresa, a Iana que é a YF Inteligente, né? A empresa hoje existisse. E até a forma como eu me visto, um sapato que eu calço, eu penso antes. Isso aqui vai passar a mensagem que eu quero transmitir. A moda, ela também tá aí para isso. Para você passar exatamente a mensagem que você quer passar para as pessoas. Então tem muita gente que olha, eu acho tão elegante a forma como você passa. Isso também é importante, sabe? Tudo que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes que envolvem aquilo ali, sabe? Autoridade muita gente tem, inteligência muita gente tem, conteúdo muita gente tem. Agora, a didática, nem todos. E isso a gente tem que trabalhar, e isso vai até do calçado que você calça, sabe? Então, hoje, tá aqui como a primeira participante Agradecemos muito. desse podcast
É um presente para mim, é realmente uma grande oportunidade, literalmente. Legal. Vanessa, a pauta está fechada já, né? Pronto para fechar, o que a Iana falou agora, só resumindo, né? Da parte de vestir, da postura, né? Da imagem que você está passando, tem muito a ver com a excelência, né? E a excelência vai muito além do dinheiro. Você pode ser uma pessoa, né? Sem recursos financeiros, né, com recursos financeiros limitados, mas uma pessoa que tenha excelência, né? Eu nunca esqueço quando eu fazia visita domiciliar, que eu já fui aqui do SAD, do atendimento domiciliar da prefeitura, e tinha uma casa que a gente ia que o poder aquisitivo dessa senhora e do marido não passava, era um salário mínimo. Mas a casa dela era uma casa de excelência. Quando eu entrava, a casa, eu até falava assim, fulana, eu nunca entrei numa casa tão organizada e tão limpa na minha vida. Porque era limpa, era um ambiente limpo, um ambiente organizado, os copos todos, não era aquele copo caro, mas era o copo organizado. Ela ia servir o café pra gente, pra equipe, era aquela xícara mais simples, né, que ela poderia comprar, mas era linda, porque eram todas iguais. Então, assim, a Poder dos excelência, detalhes, né? Também. detalhes, a excelência, ela lhe coloca em locais que você nem imagina que vai entrar. E aí isso eu vejo muito isso em você, Ana, né? A excelência, né? Não só no atendimento, mas a excelência nas multifacetas, em quem a Ana é hoje. E é isso, eu É, queria nós, para terminarmos, nós agradecer. temos que fazer duas coisas antes do agradecimento. Existe o último quadro do podcast, são duas perguntas que todos nós vamos fazer para todos os convidados. A primeira é o seguinte, Iana, eu queria que você falasse para a gente, se você tivesse o poder de a Iana de hoje passar um tempo batendo um papo com aquela Iana lá do início, aquela que sentia muitas dores, que tinha muitos sonhos, que viu muitos problemas na vida e que utilizou todos eles para fazer a sua caminhada. O que você falaria para essa Iana ou perguntaria? Um espaço aqui para que você fique imaginando, poxa, caminhada árdua, mas que vale a pena. Olhe todos os nãos de uma forma diferente. Acho que a primeira palavra, a primeira frase que eu diria seria essa. Todos os nãos vão lhe trazer frutos positivos. E que eu acho que era algo que eu poderia ter escutado lá atrás, que se eu tivesse escutado, teria sido ainda melhor. Porque a Iana de hoje, pode ter certeza que ela ouviu um bocadinho de não. E 90% deles foi por causa de aparência, por incrível que pareça. Né? E muitos deles foi por conta de aparência. Se eu não era convidado para aniversário, era por conta de aparência. Se eu não, sei lá, se muitas pessoas não gostavam de mim ou me desmereciam por algum motivo, era por conta de aparência, né? Às vezes aquela pessoa, como era o meu caso, era tão magra que às vezes assustava, né? E não era porque eu queria, que eu não gostava de comer, eu não conseguia, né? Mas eu não me sentia uma pessoa bonita. Então eu diria, olha, a aparência aí é o de menos. O que realmente vale é o que está por dentro. Então a sua personalidade importa. E é isso que eu falaria para a Iana lá de trás, que eu falo para 90%, para todos os meus pacientes, na verdade. Você importa, o que você realmente gosta importa, o que você pensa importa. Então, faça independente do que realmente vão pensar, independente do que vão achar. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pensando no que as pessoas vão pensar da gente, no que elas realmente vão achar do que a gente está fazendo. Então, só tem que ser importante para você, sabe? Então, com toda certeza o que eu diria era isso. E a segunda pergunta, a última, é o seguinte: isso aqui essa primeira foi muito mais retrospectiva. E agora, olhando para o futuro, o que você falaria para seus seguidores, para quem vai assistir o podcast, que você poderá falar, sobre algo que você está fazendo ou imagina fazer para sair da bolha? Porque assim, você é nutricionista e você sabe que muitos nutricionistas, você até citou aqui, que terminam a faculdade, não se especializam atrás de um concurso ou fazer dietas, coisas desse tipo. O que você faz, o que você indicaria para que saíssem da bolha? Olhar mais para o outro e não para você. Qualquer profissão, ela existe um campo de oportunidades muito grande. Então,
muitas vezes a gente tem que ser a ovelha negra. Pronto, a palavra é essa. Uma música que eu gosto muito, Ovelha Negra. Não sei se vocês já ouviram, mas é uma música que eu gosto porque eu sempre me senti a ovelha negra. Sempre. Só que eu sempre preferi enxergar a ovelha negra como aquela que se destaca. Então eu nunca fui aquela que vai pela maioria. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém realmente sair da bolha, nunca siga o que a maioria está fazendo. Se você quer realmente ser diferente, se você quer se destacar, você tem que ser autêntico. Você tem que justamente furar a bolha e fazer algo que outras pessoas realmente não acreditam. Então, se hoje eu tô aqui, se hoje eu sou vista assim, é porque eu não fiz o que a maioria fez. É porque eu não pensei o que a maioria pensou. É porque quando todo mundo dizia para eu não ir, eu fui. Quando todo mundo disse que era uma loucura ficar lá onde eu estava, em outro estado, sozinha, passando por situações que eu estava passando, eu insisti. Então, muitas vezes a gente só tem que ser a ovelha negra. É E, sinônimo de liberdade? de verdade. Eu acredito muito, muito na liberdade, eu acredito muito no que a gente pensa. Eu acho que até indo para o lado das mulheres, se as mulheres perdessem menos tempo criticando umas às outras, elas conquistariam o mundo com toda certeza. Porque nós mulheres, nós temos o poder de correr atrás, de lidar com várias adversidades. Uma coisa que eu estava até comentando com vocês antes de tudo começar, foi que quando eu fui morar em outro estado, eu passei por situações muito complicadas, porque, tipo, era eu lá sozinha, eu não queria estar dando preocupação aos meus pais, então, tipo, muitas vezes eu precisava de alguma coisa e eu sei que eles poderiam me ajudar e eu não falava porque eu queria resolver. Eu queria aprender a resolver sozinha. E teve situações de assédio onde homens ficavam tentando entrar no meu apartamento, eu morava sozinha e eu passei um mês sem sair, só saía de casa para a faculdade e voltava porque eu achava que o problema era a roupa que eu estava vestindo. E eu não era uma pessoa de andar vulgar. Mas eu achava que tinha alguma coisa que eu estava fazendo que estava fazendo aquilo acontecer. Sabe? Eu tive que mandar desligar o interfone do meu apartamento. Porque tocava direto. E aquilo estava me deixando assustada. Eu entrava no apartamento, se uma campanha tocava, eu ficava, sabe, apavorada. E eu passei por essa situação e foi complicado. Mas eu insisti em estar ali. Então eu pensava, não, tem algum motivo para eu estar aqui, eu tenho que aprender a lidar com isso. Isso me tornou uma mulher muito forte, mais atenciosa, mais preocupada em relação a observar tudo que está ao meu redor, a me posicionar. Então eu nunca fui aquela pessoa que teve medo de dizer não. Se eu tenho uma conversa para ter com você e é uma conversa séria, se eu tenho, vamos supor, que terminar um relacionamento, eu vou sentar e vou terminar na cara, independente, porque eu sempre tive em mente que a gente tem que enfrentar nossos problemas de cara, sabe? E pra gente sair da bolha, a gente precisa fazer isso. A gente precisa inovar, pensar de forma diferente. Então, se a gente for fazer sempre o que todo mundo faz, o que todo mundo quer que a gente faça, Os resultados que vão ser todos os obtêm. mesmos resultados. É tanto que quando eu comecei na nutrição, as pessoas diziam, ah, é porque fulano de tal é o melhor, é isso e aquilo. E eu dizia assim, não sou a pessoa que idolatra ninguém. Porque eu admiro. A partir do momento que você idolatra alguém, você perde o poder de crítica e o poder de transformar aquilo que ele está passando no seu ponto de vista. Então, todo mundo está suscetível a erros. Aquela pessoa, aquele fulano pode ser o top dos tops e estar falando alguma coisa ali e eu não concordar. Só que tem muitos que vão concordar só por ser ele quem está falando, Exato. entendeu? E eu sempre sou aquela pessoa que não, que é a do contra de achar, não, ele tá falando isso aqui foi o ponto que a forma como ele viu, mas tem esse ponto aqui que eu posso transformar, Você te dá o direito de entendeu? ponderar. Exato. E você pode criar coisas diferentes. Então, a partir do momento que você idolatra, você vai ser sempre um seguidor Um refém das ideias de outra de pessoa. outra pessoa. Você nunca vai criar suas próprias ideias. Então, eu não sou aquela que fica, ai, fulano, fala besteira. Não, mas, poxa, ele falou isso aqui, tá certo. Mas será que eu não tenho como melhorar isso aqui? Pegar essa ideia aqui e transformar nessa? Então, às vezes a gente só tem que enxergar de forma diferente, sabe? Enxergar uma situação de forma diferente, transformar aquilo que a gente está vivendo, transformar o ambiente que a gente está.
E isso vai muito de quem a gente é, da forma como a gente trata as pessoas. Teve um estágio que eu fiz, que foi em um hospital psiquiátrico, lá em Mossoró. Era o Hospital São Camilo, que hoje é fechado. Todas as funcionárias que era na cozinha, era na parte de UAN, elas odiavam todos os estagiários, elas não gostavam, justamente porque eles chegavam lá se sentindo superiores a elas. Uhum. Poxa, você é só um estudante, é um estagiário, você vai se sentir superior por qual motivo? E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma dupla, né? E sempre os turnos eram de 2 em 2. A gente era as únicas que eles gostavam, que elas gostavam. E eu, até hoje, eu visito elas. Semana passada mesmo, uma delas mandou deixar uma caixa de ata na minha casa. Porque é o cuidado, Uhum. sabe? Era a atenção. Não podia comer lá, elas iam lá e separavam um prato. Olha, Ana, come aqui, porque tu mora sozinha, não sei o quê, sabe? Então, eu sempre tratei elas muito bem. Eu conversava. Ah, elas eram as cozinheiras? Por que que tu não tratava bem a tua preceptora? Ela nunca foi uma pessoa que me tratou bem. Elas me tratavam bem. E até é Entendeu? muito fácil você tratar bem uma pessoa que você precisa dela. Pra você ter uma noção, nessa época, só por conta que eu era da parte de esportiva, a preceptora disse assim, ela passou para eu fazer em um fim de semana 16 cardápios para uma pessoa que estava ali, tipo, aprendendo. 16 cardápios e depois me pediu 120 fichas técnicas. Isso para fazer em um fim de semana. E para todos ela passou 3. Para mim ela passou 16. Fui lá e fiz. Entreguei. Aí quando chegou na parte da ficha técnica, ela disse, agora tem que fazer 120, eu disse, eu não vou fazer. Para todos você pediu 3, para mim você pediu 16. Por qual motivo? Eu quase tive uma pneumonia dentro do estágio, porque ela não me deixou ir para casa. E o estágio era dentro do hospital, ele estava em estado muito, muito crítico. E a mesa que a gente ficava era ao lado das caldeiras, e era muito quente. Então, eu só não desmaiei lá porque as meninas entraram lá e disseram, ela vai para casa, a gente se responsabiliza. E aí eu fui para casa porque elas se responsabilizaram e depois eu tive que pagar. Mas ela mesmo não deu importância. E depois ela foi lá até mim e disse assim, quando é seu TCC? Aí eu disse, tal data. Vai ser o único que eu vou assistir. Aí eu disse, por quê? Porque de todos eu peguei mais no seu pé, porque você era da esportiva e eu queria que você gostasse de UAN, mas você se dedicou muito mais do que quem era de UAN. A mulher, você não precisava de tudo isso, não. Ela só tem me falar. Mas ela Era só né? ter medido, sim. Mas, na época, era um estágio de nutrição, você tinha que fazer uma planta. Uma coisa de engenharia, o que me salvou da engenharia. E como sempre fui muito no olhômetro, eu fiz toda a planta de toda a área da cozinha e reservatório com a mão e com o pé. Eu fiz toda a planta, só com isso. Aí as funcionárias chegaram, fulano, eu acho que aquela meninazinha não é normal. Ela tá andando ali. Ela tá aleatoriamente. medindo toda a cozinha com a mão e com o pé. E fiz a planta todinha. Peguei, vocês têm uma folha aqui? Aí fui, liguei as folhas e desenhei tudinho isso em uma manhã. E todo mundo depois batendo cabeça com isso. Mas por quê? Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Então, Excelente. isso é sair da bolha. É realmente você fazer bem feito, independente se você gosta ou não. Eu odiava esse estágio, se tornou o melhor estágio porque tudo é como a gente enxerga, né? E isso é ser diferente. É ser a ovelha negra, né? Imagina Literalmente. colocar na tua bio. Nutrição, lifestyle, ovelha negra. A ovelha negra. Todo mundo vai lhe perguntar o que Ovelha negra no bom sentido, né? Que eu povo. Exato. Porque tem o lado ruim, né? Mas acredito que, não sei se respondi a pergunta, mas Nossa. basicamente isso. E aí, Vanessa, agora, agradecimentos? Agradecer a Iana, né? Estamos muito gratos, Iana, pela sua presença, por você contribuir. Opa! Desculpa. Por você contribuir, né? Tanto em conhecimento como com a sua história, né? Espero ter novas oportunidades também com você, para você continuar contribuindo, né? Com a população de Tapajé, e vou marcar minha consulta. Sim. Por favor. Agradecimento comer também à hambúrguer. nossa parte técnica, ao Reni Loreto, também ao Vinícius, nosso personal media. Muito obrigado por essa excelente oportunidade. Outra coisa para terminar, né, Vanessa? Na verdade, primeiro, Iana, onde nós encontramos você nas redes sociais?
Sim, todos me sigam no meu Instagram. Não tenho o meu Facebook, eu não uso, então é principalmente Instagram, ianafferreira.nutri. Inclusive, logo, logo, né, já citei essa semana sobre a mentoria que em breve a gente vai estar iniciando com profissionais da área de nutrição, que é algo justamente para como fazer dar certo na nutrição, é o nome da mentoria, que isso é o primeiro passo a passo de para você que está entrando no mercado de trabalho. Todo mundo ensina o que é a nutrição, como fazer cardápio, mas ninguém lhe ensina a entrar no mercado de trabalho. A verdade é essa, ninguém lhe ensina como é que funciona, o que fazer, quais os desafios, como montar a sua empresa, ninguém lhe fala da parte financeira. E, inclusive, eu estudo muito a parte financeira, inclusive, vou mandar um beijo para minha mentoria financeira, a Lu, que inclusive nesses dias a gente não tem se falado muito, mas logo logo estou de volta, que foi ela que me ensinou tudo sobre essa parte financeira, então eu tenho todo um autocontrole de tudo que entra, de tudo que sai, tudo que é da minha empresa, do que não é. E para quem está entrando no meio, é importante saber, e ninguém fala, né? Como realmente organizar tudo, como ter um autocontrole, como ter uma segurança, como tratar o seu paciente. E a mentoria vai ser sobre isso também, como se posicionar, como se vestir para passar segurança. E toda essa parte na nutrição também a gente vai abordar, além da parte de posicionamento. Ótimo. E você, Vanessa, como nós encontramos você nas redes sociais? Nós temos o Instagram da clínica, Sim. Clínica Matos Marques, @Clínica Matos Marques, e o meu Instagram, que é Vanessa com V, gente, Ellen com H e 2 L's. E a mim encontram no Instagram, Cícero Marques 90, @Cícero Marques 90. Ok? Muito obrigado por todos vocês e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.